Então, mas agora qual que é a solução para isso tudo? A solução para isso tudo é uma construção pedra por pedra. A maior parte da humanidade desiste porque ela olha para um prédio já construído, de não sei quantos andares, uma igreja, uma igreja medieval, e esquece que ela foi feita tijolo por tijolo. Ela esquece disso, que é tijolo por tijolo. E tijolo por tijolo é com o que eu estou me alimentando agora. Com que tipo de informação eu estou me alimentando agora. É por isso que nos meus cursos eu sempre falo o seguinte, que os livros escritos há menos de 70 anos não valem nada. Nada. Então elas precisam buscar literatura antiga. Literatura antiga. Porque foi escrito numa época onde esse poder manipulatório não estava tão dominante ainda. E escritor não ganhava dinheiro com livro desse jeito. Era outra coisa. Era pelo amor ao conhecimento. Entendi. Então, livros de mais de 70 anos. Você precisa falar. Então, esse tipo de coisa funciona. Então, o que a pessoa pode fazer é, a cada momento da sua vida, estar lúcido e desperto sobre com o que eu estou alimentando a minha mente. Se ela se alimenta com informações que vêm dos sistemas de comunicação, ela está colocando lixo dentro do cérebro. Lixo dentro do cérebro. Se ela está se alimentando com informações que vêm de religião, lixo no cérebro. Se ela está se alimentando de informações que vêm das revistas que ela compra nas bancas de jornal, lixo no cérebro. Ok? Então, é assim, é a mesma coisa que para a humanidade, ela entende se ela não quer comer lixo mesmo, ela quer comer pratos requintados e saborosos, mas ela não percebe que no cérebro dela é a mesma coisa. Entendi. Ela não percebe que o cérebro é a mesma coisa. Mas então, não é só o que você absorve de informação, mas também o que você ouve de música, o que você conversa, tudo isso você absorve, não? Sim, você absorve, porque você a reafirma como sendo a realidade. E reafirmando como sendo a realidade, você reforça aquilo. Então é a mesma coisa que a pessoa comer lixo mesmo, comer lixo. Ela vai ter uma doença no corpo. Quem come lixo vai ter uma doença no corpo. Quem come mentalmente lixo, através desse tipo de informação, vai ter uma doença na alma. Claro. E a alma não é uma coisa, a alma penada. A alma vem de corpo anímico, aquilo que dá o ânimos para a existência física, né? Então ela vai ter erros de percepção, erros de raciocínio, erros de conduta, falhas no caráter, porque ela alimenta a mente dela de lixo, né? Aí não tem como mesmo. E essa época, que é uma época que, depois da Revolução Industrial, o que foi fomentado para as civilizações consumirem foi lixo. Porque a Revolução Industrial fundamenta-se em produção de elementos de consumo. E quanto mais você estiver num estado de ignorância, mais você vai consumir. Então isso faz coisas de baixa qualidade. Coisas de baixa qualidade, né? Isso é estimulado. Isso é estimulado. De produtos que vêm os produtos X aí, né? Então como que você? A pergunta inicial foi como que nós resolvemos isso? De vez em quando ouça uma música que foi feita há mais de 70 anos. Leia um livro de um autor de mais de 70 anos de idade. Não ele com 70 anos de idade. O livro, né? O livro, a edição, né? De mais de 70 anos de idade. Ouça alguma música iraniana, uma música chinesa, uma música persa, uma música Bach, Beethoven, Handel, Rachmaninoff, Paganini, sei lá quem, né? Ouça alguma coisa diferente para que o cérebro vá criando sinapses diferentes. Isso é criado aos poucos. Sim. Na primeira vez que a pessoa ouve, ela fala assim, nossa, não estou gostando disso não. Que chato, né? Chato demais. Mas ela faça isso como uma experiência. É chato demais. Muitas pessoas não vão na academia porque gostam. Exato.
Elas vão porque reconhecem a necessidade. Física. Então, para o corpo você reconhece a necessidade, mas para a mente você não reconhece a necessidade. Você já parou para perceber por que existe isso? Porque uma pessoa bonita, mas burra, continua consumindo. Perfeito, né? Claro. Então, por isso que existe uma programação subliminar para que a estética seja associada à atratividade e a estética seja associada à aceitação. Sim. Né? E são as mensagens subliminares que há mais de 70 anos são conduzidas em todos os filmes. É a religião da Claro, matéria. a religião da matéria. Então, se, por exemplo, nesses filmes, eles tivessem pessoas inteligentes sendo escolhidas pelos homens ou pelas mulheres, todo mundo estaria culto, porque o desejo máximo do ser, assim que ele nasce, é ele ser aceito. Então você vai ver pessoas ralando numa academia, dando duro, esfolando, tendo calo nas mãos, pernas doloridas, tudo. E não é nada gostoso aquilo ali, mas elas sofrem para ter um corpo bom. Mas na hora de estudar um pouquinho, ninguém vai estudar. Por quê? Porque estas pessoas estão sendo completamente dominadas pelo sistema. Então, mas também tem aquelas pessoas que tem um grupo que é estimulado a estudar, que são esses super, que a gente estava falando antes, os intelectuais, que tem toda uma gama de filme, né, voltado para o exaltar da inteligência, né? O problema é o tipo de inteligência. Tipo de inteligência. Porque o que mais tem é intelectualoide. No meio acadêmico, sim. Esse intelectualoide, ele só vai ler um tipo de literatura. Só que ele vai achar que ele está lendo de tudo, porque na sua universidadezinha, só aquele tipo de livro que foi permitido. Mas é que são muitos, né? Muitos, então mas só de um tipo só. Então ele acha que exatamente. Aquilo that's enough. Exatamente. E por isso que eu digo, o que nós precisamos é ler de tudo. Mas aí você fala assim, mas quem quer me encher o saco agora poderia falar assim, mas isso está sendo contraditório, porque você falou só de livros antigos. Leia de tudo, mas esses livros antigos também. Porque ao ler esses livros antigos, você vai perceber o quanto que você está sendo controlado. E faz uma comparação também, uma comparação. Com os atuais e os antigos. Claro. Como que se pensava antes e como se pensa agora. E aí você pondera dentro de você o que você sente que realmente faz sentido, né? Porque para que você possa ter uma opinião. Definição, você precisa ter referências. Sem referência, você não vai ter opinião de nada. Exato. E é que muitas vezes esses livros dos quais a gente está falando, eles são de pessoas religiosas. Então, geralmente, o intelectualoide, ele rechaça, entendeu? Sim. Entendeu? O intelectualoide, bem intelectualoide mesmo, porque hoje em dia existem tratados gigantes falando sobre a existência de elementos além da matéria. Então, são os intelectualoides da área de humanas. Certo, com certeza. São os intelectualoides da área de humanas. É que justo esses são aqueles que controlam a mídia. Claro, são esses que controlam a mídia. E que manipulam a situação, né? Sim. Você não vê físico falando, você não vê engenheiro falando. E geralmente são esses que vão para a área política também. Claro. Né? E que acabam... E manipulam a informação. Exatamente. Manipulam até o sistema mesmo. Manipulam o sistema. O sistema é manipulado o tempo todo. A grande maioria é bem inteligente, bem culto. Bem culto. Intelectualoides, eles são inteligentes para outros que são iguais, né? Aí que tá. Para outros que são iguais. Pro orientador. Pro orientador. Convenientemente. Convenientemente é assim. Porque ninguém faz um doutorado, mestrado, se não pensar de acordo com o orientador. Perfeito. Então é assim. Então terminamos a nossa trilogia aqui, espero que gostem e até um futuro.